Olá, sou a psicóloga Shana Giliaconzati. Hoje vamos falar algo que muitos pacientes me trazem com angústia. Vamos conversar sobre o momento em que se recebe o diagnóstico de autismo na vida adulta e como é nesse momento que muitas coisas passam a fazer sentido. Durante muito tempo, talvez a sua vida tenha parecido uma sucessão de tentativas de entender regras que ninguém explicou, tentativas de se adaptar a ambientes que pareçam exigir mais de você do que dos outros, tentativas de não demonstrar cansaço. Talvez você sempre tenha sentido que havia algo diferente, não necessariamente errado, mas deslocado, como se você estivesse sempre um pouco fora do ritmo do mundo. Muitas pessoas autistas adultas descrevem isso como viver em tradução constante. Traduzir o que os outros dizem, traduzir expressões faciais, traduzir e, no meio disso tudo, tentar traduzir a si mesmo. Descobrir o autismo na vida adulta raramente acontece de forma simples. Às vezes, vem depois de um burnout, depois de uma crise que parece desproporcional, depois de perceber que aquilo que funcionava antes simplesmente deixou de funcionar. E quando o nome chega, é como abrir um monte de caixas dentro do cérebro. Caixas que sempre estiveram ali, mas que você evitava abrir porque não sabia o que fazer com o conteúdo. Caixas que você não conseguia nomear. Uma caixa com memórias de situações sociais estranhas. Outra com um cansaço profundo depois de encontros que não foram nada demais. Outra com a sensação persistente de ser inadequada. Ao abrir essas caixas, algo muda. Você começa a perceber padrões. A dificuldade em lidar com barulhos, luz ou excesso de estímulos, o jeito intenso de sentir emoções, a necessidade de previsibilidade, o desconforto quando algo foge do combinado. Aquilo que antes parecia um monte de falhas desconectadas começa a formar uma história coerente. E talvez venha o pensamento. Então não era falta de esforço. Eu não era fraca. Eu estava fazendo o melhor que podia com o funcionamento. Muitas pessoas autistas seguiram pela vida assim, se adaptando, compensando, insistindo. Talvez estudando muito para disfarçar dificuldades sociais. Talvez trabalhando além do limite para provar competência. Talvez evitando situações internas para conseguir continuar. E mesmo sem saber, você seguiu. A descoberta pode trazer alívio, mas também pode trazer luto. Luto pelo apoio que não veio, pelo acolhimento que faltou, pelas versões de você que ficaram pelo caminho. Nada disso significa fraqueza, significa consciência. Porque quando o nome chega, ele não te define, ele te explica. E isso abre um novo capítulo. Novas possibilidades. Agora, ao nomear as sensações, as experiências, fica possível renovar a vida, se empoderar de quem se é e aprender a viver com menor sofrimento. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que atravessa especialmente a experiência de muitas mulheres, quando sobreviver significou se adaptar tanto que em algum momento foi preciso se afastar de si. Obrigada por assistir até agora. Nos vemos no próximo. Até mais.